Eu sei que em algum momento da sua vida você já se frustrou, já se magoou, já se entristeceu com alguma coisa que alguém falou para você ou fez contra você por um motivo específico. Essa pessoa que fez ou falou isso da sua vida era uma pessoa que tinha intimidade com você, tinha acesso à sua vida. Isso infelizmente acontece com a gente o tempo todo, até a gente perceber que algumas pessoas sabem demais da nossa vida. Eu lembro, por exemplo, de uma sala na igreja que tinha uma frase assim, um cartaz pregado assim: não reclame daquilo que você permite. E era engraçado como tantas situações se aplicavam a essa frase. Não reclame daquilo que você permite. Essa é uma daquelas frases que a gente não sabe quem foi o autor, talvez saiba, né? Mas de qualquer forma, ela soa como se fosse uma espécie de sabedoria popular. E aí, às vezes, já nem interessa quem foi que disse, né? O que interessa é que ela expressa, sim, uma realidade. E por falar em frases e máximas, que eu tenho pensado aqui, e de fato confesso que eu não pesquisei para saber de quem é, se existe uma autoria ou se é desconhecida, mas existe uma outra máxima que também rege muita coisa da nossa vida em relação a isso, que é aquela assim: não construa muros, construa pontes. E antes de falar um pouco sobre isso, eu queria apenas deixar claro para você que eu não estou aqui para fazer uma crítica pela simples crítica. Não é do meu feitio simplesmente olhar algo, discordar e falar: eu vou falar mal disso aqui. Não é assim que eu normalmente preparo um conteúdo. Até porque, em relação a essa frase, eu posso dizer para você que eu concordo com o que ela diz, mas eu concordo a partir de um ponto de vista específico também. O que significa, se você parar para pensar sobre essa questão de construir pontes ao invés de muros? Bom, fica evidente que nós estamos falando de construção de relacionamentos, sejam networkings, sejam relacionamentos interpessoais, sejam relacionamentos de intimidade. Construir pontes significa fazer ligações entre pessoas. E construir muros traz pra gente, num certo sentido, a ideia de que nós estamos nos fechando, nos protegendo demais, criando barreiras ao invés de criar condições de acessar a outras pessoas. É claro que se você for observar só por essa ótica, é provável que você enxergue também essa construção de muros como algo ruim. Mas eu queria falar sobre isso hoje, sobre uma ideia de que talvez, antes de construir pontes, nós devamos restaurar muros que estão derrubados, que estão com brechas, com buracos, com acessos indevidos na nossa vida. Essa frustração que eu falei no início, de se magoar com o que pessoas falaram a nosso respeito ou fizeram contra nós, porque essas pessoas tinham intimidade, só pode acontecer com a gente a partir do momento que essas pessoas têm um acesso ilimitado por meio dessa ponte que nós construímos com elas. E eu tenho para mim que algumas limitações que nós impomos, algumas barreiras, algumas travas, algumas cercas, você pode chamar do nome que você quiser assim nesse sentido, são coisas que numa primeira instância preservam a nossa saúde interior, preservam a nossa paz, preservam o nosso estado de espírito moderado, e isso é fundamental para nós. Isso não significa que as portas da nossa vida deveriam estar fechadas o tempo inteiro, mas isso significa que precisa haver, antes de uma construção de uma ponte, precisa haver uma espécie de triagem para saber quem de fato está atravessando essa ponte. Por isso eu acredito que antes de finalizar uma ponte, seria muito prudente da nossa parte se a gente reerguesse alguns muros. E eu falo isso a partir de uma leitura que eu tive essa semana do livro de Neemias, um livro do Antigo Testamento que fala justamente sobre um homem que se coloca à disposição de reconstruir os muros da sua cidade. Eu não quero entrar nos termos teológicos do livro, mas esse exemplo de um homem que está em outra nação, em outro país, e fica sabendo que a sua cidade está simplesmente desprotegida, desprovida de um cuidado que talvez seja o cuidado mais simples, a necessidade mais básica de todas, talvez é uma das primeiras, que é a necessidade de segurança, e isso faz com que ele se entristeça profundamente por saber que a sua cidade está nessa situação. E ele é guiado e ele é autorizado pelo rei a qual ele serve a ir para Jerusalém e reconstruir os muros ao redor dela.
Essa história ela é uma metáfora extraordinária para algumas coisas da nossa vida, porque a história de Neemias, no livro que é narrado por ele mesmo, é a história que remete a nós à reconstrução de um sagrado, remete a nós à reconstrução dos muros que cercam o sagrado, aquilo que é especial, que é único na nossa vida. E eu faço essa analogia, essa licença poética aqui, não quero, mais uma vez, reafirmando aqui, eu não quero pegar o lado teológico desse livro, mas eu quero essa metáfora do homem que sai para reconstruir muros em torno daquilo que é sagrado para ele, para falar sobre esse aspecto do sagrado dentro de nós. Cada um de nós tem algo interior que é sagrado, aquilo que é de mais importante que nós temos. Esse sagrado, que você pode chamar de coração, que você pode entender como espírito ou homem interior, é aquilo que mais importante nós temos na vida. E se isso é tão importante, isso precisa de muros. Isso precisa estar protegido de alguma forma. Você não pode simplesmente sair construindo pontes que façam com que as pessoas tenham acesso ilimitado ao seu coração. E é justamente por isso que Provérbios, no capítulo 4 e verso 23, vai dizer que acima de tudo o que se deve guardar, acima de qualquer outra coisa que nós devamos guardar, porque existem várias coisas que nós devemos guardar no sentido de proteger, de cuidar, de zelar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou seja, do meu interior, do meu espírito, da minha consciência, do meu processo de interiorização mais profundo. É daí que saem as fontes da vida. É daí que saem as decisões mais importantes da minha vida. E isso por si só já evidencia a importância de se reerguer muros em torno dessa vida interior. E eu tenho para mim que às vezes a gente enxerga essa reconstrução de muros como algo ruim, porque a gente faz um desenho na nossa mente muitas vezes ilógico, que não condiz com a realidade dos fatos, que não condiz com a realidade da vida. Que é a ideia de que se você tem um terreno, você vai cercá-lo de modo que você chega na última parte do muro e quando ele está todo cercado, você percebe que você esqueceu de fazer uma porta. Que é uma coisa obviamente ilógica, porque ninguém constrói paredes numa casa, por exemplo, e descobre na última parede que ela esqueceu de colocar uma porta, um acesso. Então, quando eu falo em reconstruir muros antes de construir pontes, eu estou prevendo uma porta. Estou prevendo sim um acesso. Porém, a presença dos muros evidencia que não é qualquer um que atravessa a ponte que vai ter acesso. É aquele que se aproximar e resolver passar pela ponte que existe para acessar a minha vida, em algum momento vai se deparar com uma barreira. E a partir daí, é a minha consciência que vai dizer se essa pessoa acessa mais ou não. Se essa pessoa tem direito a entrar por esses muros ou não. Então, no meu modo de enxergar, os muros não são os inimigos. Ao contrário, os muros delimitam o acesso para que não haja inimigos entrando. E aí, uma vez mais, olhando para a história de Neemias, que de uma forma assim, bem resumida, é o cara que sai de outra nação para restaurar os muros da sua própria cidade, ele conta com a ajuda de várias outras pessoas, de vários grupos. Esses grupos eles se dividem em trechos em torno da cidade e vão levantando os muros na medida do possível. Mas existem brechas entre esses muros. Os espaços entre um grupo que está construindo e outro grupo que está construindo faz com que alguns adversários consigam imaginar que naqueles acessos, naquelas brechas, eles enxerguem oportunidades de atacar os seus adversários. E quando Neemias percebe que existe um plano, existem adversários e existe um plano para impedir que eles terminem aqueles muros, eles começam a ficar divididos, porque eles precisam ter homens armados, protegendo aquela instância, enquanto outros homens trabalham. Então, se você acompanhar a história do livro, você vai ver que, em alguns momentos, eles tiveram que parar as obras, simplesmente para montarem guarda. E aí os adversários perceberam que eles sabiam quais eram os planos, de invadir pelas frestas. E isso fez com que os adversários não atacassem mais, porque eles não teriam mais o elemento surpresa. E aí a obra simplesmente para, porque está todo mundo de guarda, está todo mundo voltado para as pontes, fazendo o trabalho que o muro deveria fazer. Quando eles percebem que já é possível voltar a trabalhar, mesmo assim a mão de obra não é completa, porque metade fica vigiando e a outra metade fica trabalhando. E aí, 24 horas, os homens de vigia, de campana, para impedir que sejam pegos de surpresa pelos adversários.
E aí tem alguns trechos que falam que alguns homens trabalhavam com a espada na cintura. Você imagina o incômodo que é você ter que cuidar de uma obra, e se já não bastasse as ferramentas, muitas delas pesadas, muitas delas difíceis de manusear, você ainda tinha que ter uma arma consigo, porque você tinha que estar atento o tempo inteiro. Então olha como isso é sério. Se você leva isso para a vida, nós estamos falando aqui de acessos que nós construímos ou que nós autorizamos as pessoas a terem na nossa vida, que fazem com que a gente tenha que manter vigilância 24 horas. A gente precisa fazer o trabalho que o muro deveria fazer. A nossa proteção, aquilo que é mais precioso na nossa vida, deveria estar guardado. E a gente mantém a vigilância, mas a gente conta com a ajuda do muro. E olha como é trabalhoso isso. Tem um trecho aqui no capítulo 4, no finalzinho, em que Neemias fala o seguinte: durante esse tempo, eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, não tiramos a roupa do corpo e não largávamos as nossas armas para nada. E aí eu faço uma pergunta para você: quanto custa restaurar muros? Custa tudo. Restaurar muros na nossa vida, fortalezas que nos protegem antes de qualquer outra coisa, não é que nos isolam, não é que nos colocam dentro de uma redoma, mas é que nos protegem. Restaurar esses muros custa tudo. Custa vigilância, custa você abrir mão de alguns confortos, custa você muitas vezes nem se preocupar com o básico, como ele aqui não tirava a roupa do corpo. Não havia tempo para trocar de roupa, ele tinha prazo para reconstruir aquele muro. Ele tinha que voltar para a nação da qual ele servia o rei. Então isso é muito sério. Muita coisa ruim, frustrante acontece na nossa vida porque nós não temos proteções próprias, que deveríamos ter, como qualquer pessoa em sã consciência teria. E de forma prática, às vezes reconstruir muros é para você, para mim, aprender a dizer não, porque há uma falsa impressão de que nós somos pessoas melhores quando nós dizemos sim para tudo que nos pedem. Para tudo e para todos que precisam da gente. Quando você dá acesso ilimitado a todo mundo, a quem você tiver diante de si, enxergando isso como quase como uma virtude, você também vai ter que lidar com aquelas pessoas, cara, que não se importam em pedir o que elas têm vontade de pedir, em falar o que elas têm vontade de falar. E talvez um muro que você deva reerguer é o seu não. É o seu posicionamento dizendo, olha, a resposta é não. E fazer isso sem um sentimento de culpa, sem algum pensamento frustrante que possa te fazer se sentir uma pessoa menor, porque a boa desculpa é aquela do tempo, né? Eu vou dizer não para alguém porque eu não tenho tempo, mas em se tratando de ter paz com a sua consciência, de não mentir para os outros e para você mesmo, você não encontra talvez uma razão suficientemente forte para dizer não quando você tem tempo, porque parece que você está fazendo uma coisa errada quando você define que não tem interesse de ajudar, tem interesse de fazer alguma coisa para outra pessoa. Por exemplo, quando alguém, de forma muito empolgada, vem pedir ou te apresentar um projeto para que você participe, e às vezes você não tem interesse naquele projeto. E o motivo pode ser qualquer um, não significa que você acha que é um projeto ruim, mas que talvez te custe algo a médio ou longo prazo que hoje você sabe que você não pode demandar. Mas o não, para uma pessoa tão empolgada falando de um projeto dela, parece que transforma a gente em alguém ruim, né? Mas a nossa sanidade mental, nossa sanidade emocional depende de aprender a dizer não. A gente sabe disso, né? Difícil é na prática mesmo. Talvez um outro muro que você precise reerguer seja a forma como as pessoas te tratam. Eu me lembro, por exemplo, de estudar com um cara que eu não posso dizer que ele era meu amigo, mas era um colega de classe, assim. E a gente estudou um período no ensino fundamental e depois no ensino médio ele permaneceu na escola e as nossas turmas estavam sempre muito próximas ali. Só que no ensino fundamental, naquele princípio ali de saindo da infância para a adolescência, ele era extremamente acima do peso. E ele carregava consigo seus apelidos de gordo, né? De alguém que passa por esse problema de obesidade. Só que no ensino médio esse cara começou a emagrecer muito. Ele não era mais gordo. Curiosamente, o apelido dele ainda era gordinho. A questão é, a gente muda. Aspectos da nossa vida mudam. Situações na nossa vida fazem com que a gente amadureça, quer a gente queira ou não.
E se não é uma questão de maturidade, é simplesmente uma questão de mudanças naturais da vida. Porém, algumas pessoas insistem em comportamentos que não condizem mais com aquele momento que nós estamos vivendo. E muitas vezes elas nos tratam dessa forma porque elas têm acesso a essas pontes, das quais elas atravessam a ponte e chega no final dessa ponte, ela simplesmente não encontra um muro. Tá tudo aberto, tá tudo visível, tudo acessível. E para que você receba um tratamento diferente, muitas vezes vai ser necessário que você erga alguns muros e deixe isso evidente, deixe isso claro. Bom, eu não sei, não tenho como saber o que você entende por muros que precisam ser restaurados. Mas se é esse o caso, se você está percebendo que muitas frustrações e tristezas acontecem na sua vida porque as pessoas têm muito acesso a áreas, ou a momentos, ou a ideias que você tem, esse pode ser um excelente momento para você exercer uma espécie de vigilância enquanto os muros estão sendo restaurados, enquanto você está criando condições de poder realmente descansar e guardar aquilo que é sagrado no seu interior. Depois disso, você pode construir pontes de novo. Depois disso, você constrói acessos, desde que essas pessoas em algum momento percebam que não há mais como caminhar para sua intimidade sem que você defina se ela tem direito a acessar o seu interior ou não. Espero que você esteja bem, espero que você fique bem, e se você tiver algum feedback a respeito disso, conversa comigo nas minhas redes sociais. Meu Instagram é o @fra.sales. Fala qual é a sua experiência em relação a isso. Eu tenho certeza que a gente se enriquece muito ouvindo as experiências uns dos outros. Fique com Deus, fique bem e a gente se vê num próximo episódio. Tchau!